No dia 10 de dezembro, Javier Milei assumiu a presidência da Argentina e já começou a criar novas medidas para o país. As medidas têm como objetivo conter uma hiperinflação nas casas dos 140% e combater o número de pobreza, que já alcança os 40% da população. E a primeira delas, que o atual presidente criou, foi não renovar contratos de trabalho do Estado, que tenham menos de um ano de vigência. Isso porque o presidente quer diminuir a máquina pública, coisa que veio crescendo no país nos últimos anos. Na Argentina, 19,31% dos trabalhadores atuam como funcionário público, e isso é um número muito grande, até mesmo maior que no Brasil. Como Milei é um político liberal que defende a redução do Estado e a diminuição do gasto público, ele acredita que contratos de trabalho de curta duração são um dos principais problemas do setor público argentino. Segundo Milei, esses contratos são usados pelo governo para contratar funcionários sem a necessidade de prestar contas à sociedade. Isso permite que o governo aumente o número de funcionários públicos, sem ter que arcar com os custos do contrato de longa duração. Além disso, Milei argumenta que os contratos de curta duração dificultam o desenvolvimento profissional dos funcionários públicos. Isso porque eles não têm a segurança de um emprego de longo prazo, que impede de investir na sua formação e qualificação. Por essas razões, Milei anunciou que não renovará os contratos de trabalho do Estado que tenham menos de um ano de vigência. Essa medida, segundo o presidente, ajudará a reduzir o tamanho do Estado e melhorar a eficiência do setor público. Fora isso, ele também deu um fim no home office. Mas claro, isso só vale para os funcionários públicos. Outra medida que Milei tomou foi suspender a publicidade institucional do governo federal por um ano, ou seja, aquelas propagandas que sempre tem no ano de eleição. E o principal motivo disso, segundo ele, é porque não há plata. E para ele, a publicidade institucional é usada para promover a imagem do governo e dos políticos, mas não tem nenhum impacto real na vida das pessoas, o que ele tem completa razão. O governo gasta milhões ou até mesmo bilhões com um fundão eleitoral, e muitas vezes para fazer campanhas que são muito ruins. Só que no Brasil isso custou para os cofres públicos cerca de 5 bilhões de reais. Na Argentina esse valor chegou a 34 bilhões de pesos. Vocês têm noção de quanto é isso? O Milei tem essa noção. E para ele esse dinheiro poderia ser investido em outros lugares, como a educação, a saúde ou a segurança pública. Por isso, Milei anunciou que suspenderia a publicidade institucional do governo federal por um ano. Essa medida, segundo ele, ajudará a reduzir o gasto público e a melhorar a eficiência do governo. Outra medida que ele já tomou com o mesmo objetivo de reduzir os custos foi reduzir os ministérios de 18 para 9 e as secretarias de 106 para 54, reduzindo os cargos comissionados, que seriam aqueles cargos de confiança, como por exemplo o vereador escolhe quem vai entrar no cargo que normalmente é da família. Isso é uma coisa que ele já havia falado faz tempo que ia fazer. Inclusive tem até um vídeo dele tirando os ministérios, se liga só. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Para Milei, o número de ministérios e secretárias é um desperdício dos recursos públicos. Além disso, ele afirma que os cargos comissionados são frequentemente usados para recompensar políticos ou para pagar favores a aliados. Por conta disso, Milei deixou somente os ministérios do Interior, de Relações Exteriores, de Comércio Internacional e Culto, da Defesa, da Economia, Infraestrutura, Justiça, Segurança, Saúde e Capital Humano. A outra medida que Milei tomou foi reduzir ao mínimo as transferências discricionárias às províncias. Mas o que seria isso? Isso são um tipo de recursos financeiros que são transferidos do governo federal para os governos provinciais, sem a necessidade de cumprir critérios específicos. Por exemplo, o financiamento de uma construção de uma nova escola. O governo federal pode decidir financiar a construção de uma nova escola em uma província específica,
mesmo que essa província não atenda a todos os critérios estabelecidos para receber essa transferência. Província, só para deixar claro, seria tipo uma divisão de um país ou estado que tem um governo próprio. Por exemplo, as províncias da Argentina, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e etc. E Milei quer reduzir esse tipo de coisa. Isso porque as transferências discricionárias são uma forma de corrupção. Isso ocorre porque os governos provinciais têm ampla liberdade para decidir como usar os recursos das transferências. Isso abre a porta para o uso indevido dos recursos públicos, que acontece muito aqui no Brasil, quando vai construir uma creche, um hospital, e sempre coloca alguns valores superiores na conta. E você já sabe para quê, né? Uma medida que Milei também tomou em sua posse foi suspender novas licitações de obras públicas e cancelar as licitações aprovadas cujo desenvolvimento ainda não tenha sido iniciado. Isso tem como objetivo da medida anterior. Como a gente sempre sabe, as obras públicas sempre tem alguma passada de mão no dinheiro. E a obra parece infinita, que nunca acaba e sempre vai mais dinheiro dos cofres públicos. Além disso, segundo Milei, as licitações públicas são frequentemente usadas para favorecer empresas ou grupos políticos aliados ao governo. Então ele quer diminuir esse tipo de coisa. Mas uma coisa que não pode diminuir é o seu like, também sua inscrição aqui no canal. A gente sempre traz mais vídeos como esse, falando sobre economia, sobre governos, tanto no Brasil quanto na Argentina, ou países aliados ao Brasil. Agora, outra medida que deu o que falar foi reduzir os subsídios à energia e aos transportes, e em particular aos transportes na região metropolitana de Buenos Aires. Isso deu o que falar porque os serviços vão ficar mais caros na Argentina e as pessoas alegam que ela irá prejudicar a população mais pobre, também irá aumentar a desigualdade no país. Porque o Estado representa a maior parcela do valor do bilhete de trem, metrô e ônibus e mantém baixos os preços dos combustíveis e as tarifas de serviços, como luz, gás e água. O objetivo de Milei com isso, assim como todas as suas medidas, é reduzir custos. Os gastos do governo com subsídios equivalem a 2% do PIB, de acordo com o jornal Clarim. E para Milei, os subsídios de energia e aos transportes são um desperdício de recursos públicos. Isso ocorre porque os subsídios de energia e de transporte são frequentemente usados para subsidiar empresas ou grupos que não precisam de subsídios. Por conta disso, ele decidiu cortar esse tipo de gasto e até porque ele também não tem outra opção, já que não pode tomar dinheiro emprestado por uma falta de confiança dos bancos. Mas ainda não foi definido quanto ele vai diminuir, mas provavelmente isso já vai valer no começo do ano que vem. A outra medida que Milei tomou foi manter os planos de assistência social do programa Potenciar Trabalho, de acordo com o estabelecido no orçamento de 2023. Esse benefício consiste em um pagamento de troca do cumprimento de uma compensação, que pode ser a participação em atividades socioprodutivas, sociolaborais e sociocomunitárias. O objetivo desse programa, criado lá em 2020, é gerar empregos para os jovens e fortalecer a economia local. E Milei quer continuar com isso, mas obviamente com mudanças. Como reduzir o número de beneficiários do programa, já que Milei acredita que o programa está beneficiando pessoas que não precisam dele. E também exigir que os beneficiários do programa participem de cursos de formação profissional. Milei acredita que isso ajudará os beneficiários a encontrar empregos de qualidade. Agora, uma das medidas que deu o que falar foi estabelecer a taxa de câmbio oficial do dólar em 800 pesos, que representa uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%. Isso é uma estratégia muito usada pelos países para tornar aquele país mais competitivo no mercado. Quando um país é exportador, como o Brasil, a Argentina e a China, é melhor que esse país tenha sua moeda levemente desvalorizada em relação às outras moedas. Isso porque com essa moeda mais barata, torna os produtos e serviços desse país mais atraentes em relação às outras, tornando ele bem mais competitivo no mercado. Por exemplo, se o brasileiro estiver mais barato em relação ao dólar americano, significa que os produtos brasileiros são mais baratos para os americanos comprarem, e consequentemente leva ao aumento das vendas dos produtos brasileiros. E é justamente isso que Milei quer implementar na Argentina. Não só por isso, claro, já que o câmbio oficial a 800 pesos, se espera que os setores produtivos tenham os incentivos adequados para aumentar a produção, incentivando o setor privado no país. Além disso, estimula a redução da inflação, já que a demanda por produtos de fora fica menor. Porque quando o peso se desvaloriza,
o custo dos produtos importados em moeda local aumenta. Isso ocorre porque os preços dos produtos importados é atrelado à moeda estrangeira. E o valor da moeda estrangeira aumenta quando o peso desvaloriza. É meio confuso, mas eu acho que deu para entender. E esse aumento no preço dos produtos importados pode reduzir a demanda por esses produtos. Isso ocorre porque os consumidores podem optar por comprar produtos nacionais mais baratos ou podem simplesmente reduzir o consumo, o que faz com que a inflação do país diminua. Mas claro que isso é algo provisório. Aqui Milei, em suas propostas, tem o objetivo de dolarizar a moeda argentina. A penúltima medida que Milei fez quando assumiu a presidência foi substituir o sistema de licenças de importação por um sistema estatístico e de informação que não exige a aprovação de licenças prévias. Como assim, Lucas? Explica melhor isso daí. O sistema de licenças de importação é um sistema que exige que os importadores obtenham aprovação do governo antes de importarem os produtos. Essa aprovação é concedida por órgãos governamentais específicos, como a Receita Federal, o Ministério da Economia ou o Ministério da Saúde. É isso aí. O objetivo desse sistema é proteger a economia nacional de produtos que possam ser prejudiciais à saúde, à segurança ou à ordem pública. Mas Milei vai substituir isso por algo mais estético. Nesse novo sistema, os importadores seriam obrigados a informar o governo sobre as mercadorias que estão importando, mas eles não precisariam obter a aprovação do governo antes de importar essa mercadoria. Isso reduziria a burocracia e a ineficiência do sistema atual. Fora que iria aumentar ainda mais o sistema de importação do país, ainda mais com uma moeda desvalorizada, o que traria mais capital estrangeiro para a economia argentina. Mas os críticos da medida de Milei argumentam que ela pode aumentar o risco de importação de produtos nocivos ou perigosos. Eles também argumentam que a medida pode prejudicar a indústria nacional, pois ela tornará mais fácil para as empresas estrangeiras competir no mercado argentino. Agora, a última medida que Milei tomou foi duplicar a assistência às famílias através do abono universal por criança e aumentar o cartão de alimentação em 50%. O abono universal por criança é um programa social argentino que visa fornecer um auxílio financeiro a famílias com crianças de até 18 anos ou que sejam incapazes. Seria meio que o Bolsa Família. O valor do auxílio é mais ou menos 15 mil pesos argentinos. O cartão alimentação é um programa social argentino que fornece um cartão de débito a famílias de baixa renda. O cartão pode ser usado para comprar alimentos em supermercados e feiras. Ele ainda não tem um valor definido. Antes ele era de 7 mil pesos. Mas Milei pretende mudar esse valor e acrescentar ainda mais 50%. O objetivo de Milei para essa medida é ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade social, mas principalmente a pobreza que atinge 40% da população. Mas todas essas 10 medidas têm como principal função reduzir em 5% os gastos públicos e também controlar a hiperinflação do país. Milei afirmou que iria mudar a Argentina, iria fazer coisas drásticas e até agora ele realmente está cumprindo isso. Mas comenta aqui o que você acha de todas essas medidas. Vai mudar alguma coisa no país? Acha que isso funcionaria aqui no Brasil? E se você quer ver as outras propostas de Milei, a gente vai deixar um vídeo aqui falando só sobre isso. Agora a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!